Boa noite a todos, que a graça do nosso Deus seja com todos nós e que nesse tempo de adoração a Ele possamos nos ser edificados pela Tua Palavra e também refletirmos sobre a Sua grandeza. Fim do mundo, já pensou nisso antes? O fim do mundo talvez seja uma grande curiosidade para muita gente. Alguns podem perguntar assim, será que vai acontecer mesmo? Será que pode existir um fim do mundo? Será que não vai ser apenas uma forma de a humanidade ser aniquilada, assim como os dinossauros deixaram de existir? Se vai acontecer, quando vai? Como vai ser? Quais serão a sequência dos eventos? Será que alguma coisa vem antes para a gente estar avisado? Será que os homens podem fazer alguma coisa para mudar isso? Ou fazer com que se torne algo mais tardio? Algumas pessoas diziam que o mundo acabaria em vários momentos da história. Não faz muito tempo atrás aí, o pessoal aqui conhece, claro, né, nos anos 90 para os anos 2000, começou a surgir um papo do bug do milênio, né, que a tecnologia ia entrar em caos, ia ser um colapso. O mundo, então, sofreria muitos danos. Eu era criança, não lembro bem disso. Eu sabia. Isso aí só foi para ver se estavam alertas. E em 2012 também surgiu um outro papo, por conta das profecias dos maias. Alguns estavam interpretando uma profecia antiga dos maias e estavam dizendo que os cálculos apontavam para o fim do mundo no ano 2012. Até surgiu o filme para o fim do mundo de 2012. Onde nós podemos encontrar informações verdadeiras, precisas, confiáveis, a respeito de como que as coisas acontecerão no futuro. Na palavra de Deus, unicamente na palavra de Deus, e principalmente no livro de Apocalipse. Então abra a sua Bíblia em Apocalipse, vamos para Apocalipse capítulo 19, e nós temos falado então já sobre muitos assuntos desse livro, e desafio a você que não tem acompanhado todos os sermões, que busque lá no nosso canal no YouTube para poder se atualizar, porque tem muita informação e algumas coisas são importantes ser lembradas como é que foram abordadas nos capítulos anteriores. Mas uma das coisas que temos que lembrar é que o livro de Apocalipse, ele não é um livro meramente de tragédias ou de sofrimento, mas ele é um livro que traz esperança. Ele é um livro que para o crente traz uma mensagem animadora. É uma mensagem de encorajamento. O medo surge naqueles corações que não conhecem a Cristo. Mas aqueles que conhecem a Jesus podem ter certeza de que o Cordeiro será vitorioso. E que todos aqueles que estarão com Ele, que estão com Ele, vão ser vitoriosos também. A vitória é certa. O nosso Cordeiro, o Senhor Jesus, vencerá todas as situações do mundo. E Ele vai estar com aqueles que são dele. O livro de Apocalipse é um livro que tem uma sequência de eventos. Nós vemos isso no capítulo 19 aqui, com a expressão depois dessas coisas. Daqui a pouco a gente vai ler o restante. Mas a gente vê que o livro ele foi escrito em ordem cronológica. Então, João diz, eu vi, eu ouvi, depois disso, depois dessas coisas. E a história vai se desenvolvendo. E nós vamos notando que tem uma sequência de eventos que, de certa forma, vão sendo eventos cada vez mais pesados. É uma sequência de eventos que vai se afunilando para um juízo maior de Deus. Então, vieram primeiro os 7 selos, depois as 7 trombetas, depois as 7 taças, e agora nesses últimos capítulos que nós temos visto, especialmente 16, 17, 18 de Apocalipse, nós temos aquela fase final dos eventos de julgamento do nosso Senhor. E notamos nessa fase final um momento em que Deus estará julgando não só a humanidade, mas principalmente aqueles que estarão governando, de certa forma, o mundo de então, lá no futuro. Que nós podemos identificá-los nesses capítulos como o dragão, que é Satanás, como o falso profeta, que é uma das bestas, também o anticristo, que é outra, e a grande Babilônia, ou seja, esse sistema de governo político, religioso, militar, econômico,
que tem ideias totalmente contrárias a Deus e a sua palavra. Esse sistema mundano. Babilônia podia ser simplesmente chamada de mundo. Ou, para ajudar aqueles irmãos lá do primeiro século, eles podiam entender que aquele império romano cruel que estava perseguindo a igreja não iria persistir. E qualquer outro império que surja não vai prevalecer contra os planos do nosso Deus. João era o último apóstolo vivo, no final ali dos anos 90 do primeiro século, e ele estava sendo um instrumento de Deus para animar e encorajar a igreja daqueles dias. De certa maneira, a igreja de hoje também pode ser animada em saber que Deus está no controle de todos os eventos futuros. Jesus Cristo é o vencedor. O Cordeiro vencerá. E todos os seus seguidores serão vencedores juntamente com ele. O capítulo 19, então, começa nos apresentando dois momentos de muita alegria, de muita exaltação, de muita celebração, pois a grande tribulação está chegando ao fim. E agora está surgindo um momento de grande alegria. A grande tribulação está chegando ao fim. Mas agora está surgindo a grande exultação. Essa é a nossa mensagem na série Revelações de Cristo para a sua igreja. Podemos então afirmar que o fim dos tempos será marcado por momentos de exultação, por causa do perfeito agir de Deus, por causa do seu perfeito agir como juiz justo e também por conta do encontro da igreja com o Senhor Jesus Cristo. Esses primeiros 10 versículos do capítulo 19 nos mostram esses dois momentos de grande exultação, porque a grande tribulação está chegando ao fim e o povo de Deus está exultante por conta desses dois momentos. Deus está exercendo seu juízo de forma perfeita. E também há um encontro tão esperado de Cristo com a igreja, do noivo com a noiva. Então nós vamos ver essas duas cenas de exultação aqui nesses versículos. Primeiramente vamos ler versículos de 1 a 4. Dizem assim: depois dessas coisas, mais uma vez então essa sequência de eventos, João diz, ouvi. João era aquele que estava recebendo essas revelações da parte do Senhor Jesus. Ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão dizendo, aleluia, salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Então veja aqui o motivo da primeira exultação. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez, aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. O primeiro momento, então, de exultação é o momento da exultação devido à justiça de Deus. Há uma grande alegria, há uma celebração, porque a justiça de Deus estava sendo colocada em prática e aquilo que Deus estava sempre prometendo, então, agora estava se cumprindo. A alegria por causa dos planos justos da parte de Deus. E essa alegria, ela é demonstrada por meio de um cântico. Veja como isso é interessante. Porque Tiago já escreveu algo assim. Se você está alegre, cante ao Senhor. Ou seja, a vida cristã, ela é uma vida de adoração. É uma vida de adoração por meio da obediência à palavra de Deus. É uma vida de adoração por meio do contentamento no Senhor. É uma vida de alegria, porque você canta e exalta o nome do Senhor. E aqui então nós vemos que lá no céu, uma grande multidão estará alegre. Por quê? Porque Deus é o perfeito juiz. E eles expressam isso por meio de um cântico. Note então, como nós já falamos, que a primeira expressão do versículo 19 diz, depois dessas coisas. E para sermos bem diretos, exatamente depois daquilo que foi descrito no capítulo 18. E no capítulo 18 foi dito o quê? No capítulo 18, nós vemos, por exemplo, o choro, o lamento, o pranto daquelas pessoas que estavam vendo a destruição da grande Babilônia. Aquelas pessoas estavam lamentando, chorando, porque não iriam mais ter a proteção da grande Babilônia.
não iam poder mais usufruir dos benefícios econômicos, financeiros da grande Babilônia. E assim estavam tristes, estavam chorando e lamentando. Mas agora, nós vamos ver um quadro de exultação e de alegria. Ou seja, temos um contraste. Pessoas ficarão tristes porque não estarão com o coração em Cristo. A tristeza é resultado de colocar o coração em algo que não traz satisfação. Nós podemos ter grande contentamento quando nós estamos focados em Cristo Jesus. Mas podemos ter muita tristeza quando o nosso coração não está focado nele, mas sim em coisas ou pessoas, inclusive. Aquele povo ali de capítulo 18 estava lamentando. O versículo 20 diz o seguinte, lá do capítulo 18. Alegre-se por causa dela, ó céus. E também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Então vocês devem se alegrar, diferente daqueles que estarão tristes no futuro. Onde estava acontecendo isso? Note a sequência do versículo. Aonde, depois dessas coisas, ouvi? No céu. No céu. Na terra estará acontecendo a grande tribulação. Na terra estará se finalizando aquele período de 7 anos de grande sofrimento, de grandes pressões de juízo de Deus, e que vai terminar com o julgamento desse império do mal, esse império maligno. Mas lá no céu haverá um povo que estará se alegrando com os feitos do Senhor. Será um período de tribulação na terra como nunca houve antes, como nunca existiu. Mas no céu estarão pessoas aguardando o fim de toda essa maldade e aguardando o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Quem? Veja que não serão poucos. O versículo diz que haverá o quê? Uma grande multidão. Grande multidão. Esses dias alguém me fez lembrar da multidão de São Paulo. Fizeram uma postagem lá do horário de pico do metrô de São Paulo. Aquele monte de gente. E você não consegue nem ir para onde você quer. Você vai de acordo com o fluxo, né? Porque o pessoal vai te levando. Ali você não pode parar para nada. E eu não tenho saudade de São Paulo por conta disso. Nem quero saber de São Paulo por conta disso. Gosto de São Paulo por conta do meu pai, minha mãe que está lá, mas a cidade com esse movimento todo, não dá. Agora, aquela multidão de São Paulo é mínima comparada à multidão que estará lá nos céus. Será uma grande multidão. Aquela multidão será boa. Vai ser bom estar com aquela multidão. Você deve desejar estar lá. Agora, quem é aquela multidão? Ou quem vai ser aquela multidão? Muitos salvos. Muitos dos salvos do período da grande tribulação, porque haverá salvação naquele período, de forma difícil, mas haverá. E também uma multidão, possivelmente até dos anjos. O mundo celestial estará ali. Ao olharmos para Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, voltando então para algo que nós já falamos, lá em 7,14, foi dito que lá nos céus vai ter uma multidão de pessoas que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Haverá muita gente. Graças a Deus. Isso nos traz esperança, porque a gente pode saber que missões é um trabalho que dá resultado. Porque se dependesse unicamente de nós, seria muito difícil. Mas a alegria que podemos ter é que haverá muita gente no céu. Poucos em relação, talvez, aos bilhões e bilhões de pessoas que já existiram e existirão, mas ainda assim muita gente. Muita gente vai conhecer o Evangelho. E o que eles faziam? Qual era o cântico? Veja lá no versículo 1 mais uma vez, lá no capítulo 19. Eles cantavam: Aleluia, salvação e glória e o poder são do nosso Deus. Aleluia, uma palavra muito comum dos Salmos, por exemplo, que significa louvai ao Senhor. Aleluia significa louvai ao Senhor, é uma junção de duas palavras hebraicas que traz significado para a nossa língua portuguesa, louvai ao Senhor, e que em todo o Novo Testamento só é usado 4 vezes. E as 4 vezes aqui em Apocalipse 19. Essa expressão de alegria, aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, é uma expressão de convicção de que Deus está no controle de tudo. A Ele, então, toda a glória, todo o poder, Ele está no controle de tudo. Vemos aqui, então, o louvor, a exultação a Deus por conta do seu juízo praticado
colocado sobre aqueles que estavam indo contra ele durante toda a grande tribulação, especialmente o império maligno. Qual é a razão dessa exultação? Veja, versículo 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Deus é digno de adoração, porque Ele é um Deus que é um juiz perfeito. Ele não falha. Ele não erra. Portanto, tudo o que o Senhor faz é perfeito. E assim temos que exaltá-lo. Isso, inclusive, quando você pensa em situações específicas da sua vida. Por que Deus me tirou um ente querido há alguns anos atrás? Talvez eu não entenda. Mas o nosso Deus é perfeito no que faz. Ele aplica a sua justiça de forma perfeita. E Ele continua sendo digno de adoração em qualquer situação. Deus é o justo juiz. Durante todos esses capítulos que nós já vimos, uma das coisas que também fica evidente é que mesmo que Deus traga os juízos, os alertas, as advertências, ainda assim, aqueles homens daqueles dias do tempo futuro vão ainda blasfemar contra Deus ao invés de se render a Ele. Isso para provar que Deus faz tudo corretamente. Tudo com perfeita justiça. Esse dia uma criança me perguntou: pastor, o que vai acontecer com aqueles que não ouviram do Evangelho? Uma criança. E aí eu falei assim: só existe um modo de responder, ou de ser salvo, que é crendo no Senhor Jesus. Não tem outra maneira. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O quê? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único meio de salvação. Então quem não se render a Cristo, ele não tem outro lugar a ir, a não ser por lugar da condenação. Ah, mas é injusto. Não é. Porque Deus é o perfeito juiz. Nós podemos descansar com a certeza de que se o Evangelho não chegou até alguma pessoa, a culpa de certa forma é nossa como igreja, que não fizemos a obra de missões como deveríamos fazer, mas Deus não vai mandar ninguém para o inferno que poderia ter aceitado Jesus. Difícil às vezes de entender, mas Deus está no controle de tudo. Nós não podemos chegar ao ponto de pensar assim: vamos fazer o seguinte, não vamos fazer missões não, deixa Deus decidir tudo. Não, nós fazemos missões, nós pregamos o Evangelho, nós fazemos viagens missionárias, nós fazemos obras evangelísticas, porque temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso dever. Temos que fazer isso. Mas, se alguém não ouviu, podemos ter certeza de que Deus é o perfeito juiz. Podemos até entender da seguinte forma: Deus sabe perfeitamente que se mesmo assim tivesse chegado lá, a pessoa ainda teria rejeitado. Ou seja, Deus está no controle. Mas isso não pode nos levar a uma acomodação espiritual na obra do Evangelho. Temos que fazer o Evangelho chegar a todas as pessoas, porque esse é o nosso dever, porque é isso que o Senhor espera de nós. Agora, o que podemos saber, com toda certeza, é que esse justo juiz, de acordo com o Apocalipse 19, ele vai julgar a grande prostituta, a meretriz, a Babilônia, que é chamado aqui. Ou seja, esse sistema ideológico contra Deus, leis contra Deus, organização contra Deus, ações profanas, uma certa religião sem Cristo, que não tem como realmente adorá-lo. Então, essa grande Babilônia que existirá, e que de certa forma já existe, governando certos lugares do nosso mundo, quando a gente vê essas ações políticas, quando a gente vê leis absurdas sendo aprovadas, contra valores bíblicos, contra Deus, contra a família, nós sabemos que existe um sistema maligno governando este mundo. Mas esse governo está submisso àquilo que Deus ainda há de fazer. E mesmo que exista, e mesmo que piore, porque vai piorar, nós podemos ter a certeza: Deus estará no controle de todas as coisas. E esse texto mostra que Deus julgará esse sistema. Esse sistema que, de acordo com o versículo, estará corrompendo a terra. Corrompendo a terra. Mas não vai para frente. Agora, veja o versículo 3. No versículo 3, nós podemos ver uma repetição da exultação. E disseram pela segunda vez: aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Alegria por saber que Deus estará aplicando a justiça perfeitamente.
Alegria por saber que a Babilônia, esse sistema maligno, será condenado eternamente. A fumaça sobe para todo sempre. A condenação sobre todo o sempre. Mas, por outro lado, há uma alegria. Mais uma vez, segunda vez, aleluia. Mais uma vez, um cântico. Mais uma vez, uma exaltação a Deus. Mais uma vez, um reconhecimento de que Ele está no controle de todas as coisas. E que toda a honra e toda a glória é para Ele. E Ele está no controle de tudo. Então, vemos que na Grande Babilônia, capítulo 18, versículo 22, não haverá mais arpistas, não haverá mais músicos, não haverá mais tocadores de flauta e trombeta. Ou seja, não existirá mais alegria falsa. Não vai existir, porque a verdadeira alegria será manifesta pelo povo de Deus. E assim, o versículo 3 mostra claramente, e a sua fumaça sobe para todos sempre. E ainda podemos ver no versículo 4, essa exultação acontecendo, pelo que podemos chamar de conselho celestial. É difícil dizer exatamente o que seja os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Nós já falamos sobre isso algumas vezes. Mas, de certa forma, podemos dizer que é um conselho celestial, talvez uma representação dos salvos, uma representação dos seres angelicais, mas, de certa forma, eles estão ali cultuando, adorando, exemplificando aquilo que nós devemos fazer hoje e aquilo que deveremos fazer também quando estivermos com o nosso Senhor. E o que eles faziam? Se prostravam. Veja o versículo 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, eles se prostraram. Esses adoradores, eles estavam mostrando a verdadeira adoração, uma rendição, uma submissão. Isso é adoração. Infelizmente, pessoas às vezes querem adorar a Deus, mas do seu jeito e vivendo a sua maneira. Não, Deus para mim é assim, Deus é desse jeito. Se você quer realmente adorar a Deus, você precisa conhecer a vontade dEle. E se você quer adorar a Deus, você precisa fazer aquilo que Ele te manda fazer. Assim você estará se rendendo a Ele, se prostrando diante dEle, demonstrando que você sabe que Ele é soberano e é Ele que tem que ser agradado e não a sua vontade. E qual é o foco dessa adoração? Adoraram a Deus. Adoraram a Deus, que está sentado no trono. Aquele que governa todas as coisas. O foco da adoração genuína é a pessoa de Deus. O foco da verdadeira adoração tem que ser Deus, Jesus, o nosso Senhor. E isso nós vemos aqui. E mais uma vez o final do versículo, amém, aleluia. A declaração de amém significa uma concordância, uma afirmação. Significa assim seja, concordo com. Então, às vezes até temos que tomar cuidado com o amém fora de contexto, né? É um amém para cá, um amém para lá, um amém para lá. Amém é você confirmando. Você está dizendo assim seja. Isso é verdade. Eu concordo com Deus. Concordo com aquilo que Deus tem dito. Eu amo aquilo que o Senhor tem dito. Eu tenho interesse de ver essa tua palavra se cumprindo. Então, algumas lições para nós aqui nessa primeira parte. Uma das lições que encontramos aqui é que a vida não acaba neste mundo. A vida, ela continuará existindo. Se condenados para uma fumaça eterna, condenação, inferno. Mas para os salvos, uma grande exultação. E essa vida pós-morte é uma vida que terá consciência. Nós nos lembraremos dos feitos do nosso Deus. Porque se nós não lembrássemos, como é que nós iríamos exaltá-lo pelo que ele fez? Como que nós iríamos cantar a ele algo como os seus feitos são justos, amém e aleluia, se nós tivéssemos a nossa mente resetada? Né? Cheguei no céu, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Então, o que eu fazia antes? Não sei. Quem é Jesus? Não tem o menor sentido. Então, haverá essa continuidade de consciência para que nós glorifiquemos a Deus com alegria e com entusiasmo. Outra verdade que nós notamos aqui é que Deus não é um Deus que fica apagando incêndio, resolvendo problemas que vão surgindo aqui e acolá, porque Ele está sem saber o que vai acontecer. Não, o nosso Deus é o Deus que controla o universo. É o Deus que tem
tudo sob controle. E que mesmo no aparente avanço do mal, ele continua no controle dos detalhes. Não são os homens que estão no controle. Não são as nações poderosas, mas é Deus. E ele fará com que tudo aconteça de acordo com a sua vontade. Logo, cabe a mim e a você, cabe a todos nós, descansarmos nos feitos do Senhor. Ele está no controle. Ele é o perfeito juiz. Uma segunda cena, um segundo momento de exultação agora está nos versículos 5 a 10. Vejamos o que diz o texto. 5 a 10 a gente tem a exultação devido ao encontro da igreja com Jesus Cristo. Primeira alegria pelos juízos de Deus sendo aplicados. Segunda exultação, agora é o encontro tão esperado da igreja com Cristo. A alegria por causa das bodas do Cordeiro. Veja, versículos 5 a 10. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que temem, os pequenos e os grandes. Então, ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão. Uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós temos aqui agora uma nova exultação. E essa exultação, ela começa por meio de uma exortação, uma chamada ao louvor, que é vista logo no versículo 5 com: louvem nosso Deus. Louvem nosso Deus. E quem estava sendo chamado ali? Estava sendo chamado os servos do Senhor. Os grandes, os pequenos, todos os seguidores de Jesus, todos que creem em Cristo. Vemos aqui algo muito precioso, que é a nossa identidade em Cristo. Quem somos? Quem nós somos? Nós podemos dizer que a nossa identidade não depende do que pessoas dizem. A nossa identidade, ela é determinada por quem diz Deus que nós somos. E nós somos servos de Cristo. E todos os servos são iguais em Cristo Jesus. Grandes e pequenos. Pessoas talvez mais importantes, menos importantes. Ricas ou não, cheio de recursos. Não importa. Com dons diversos em algumas áreas ou poucas habilidades, não importa. Grandes e pequenos, todos são servos de Cristo. Essa é a beleza da nossa identidade em Cristo. E a resposta desse povo, desses servos, foi como uma grande multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões. Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, versículo 6. Nós vemos aqui que aquela multidão vai estar reconhecendo a soberania de Deus. Vai estar também reconhecendo os seus atributos, dizendo coisas como: quem é o Senhor? Ele é o Todo-Poderoso Deus. É Ele que reina. Ele é soberano. Ou seja, a verdadeira adoração, ela surge de um coração que entende quem é Deus. Não é uma música meramente cantada, com palavras sendo pronunciadas sem se entender o sentido. Quando nós adoramos o Senhor, nós entendemos quem Ele é. E assim falamos sobre a pessoa dEle. Ele é o Senhor, Ele reina, Ele é o Todo-Poderoso. Ou seja, a verdadeira adoração exalta o nome do Senhor. Ele é o Rei do universo. Ele reina de forma incomparável. Notamos aqui que uma das belezas da igreja é nós entendermos que somos um corpo, uma família. Somos um grupo de pessoas unidos para adorar a Deus. Esse é o maior propósito de nossa existência. Adorarmos a Deus. E assim,
Devemos viver juntos, adorando o nosso Deus. Devemos exaltar o nosso Deus, que é o Rei dos Reis e o Todo-Poderoso. Devemos, com frequência, falar algo como amém, que a palavra do Senhor seja cumprida. Devemos falar coisas como louvai ao Senhor, como aleluia, louvai ao Senhor. De verdadeira demonstração daquilo que está em nosso coração. Veja o versículo 7. A alegria pelas bodas do Cordeiro. A alegria, ela foi bem enfática. Note o versículo 7. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe glória. 3 expressões seguidas para mostrar a grande exultação daquele momento. Enquanto no capítulo 18, nós vimos uma ênfase de tristeza, porque foi mencionado pranto, choro, lamento. Aqui nós temos alegria, exultação e tributo de glória. É o oposto. Se o seu coração estiver em Cristo, você poderá exultar. Se o seu coração não estiver em Cristo, você vai lamentar, chorar e prantear. E qual é o motivo dessa alegria toda? Veja aqui o texto que diz: porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. Chegou a hora do casamento. Como o Carlos introduziu o culto aqui, na chamada adoração, qual é a sua expectativa para uma data de casamento? Ela acontece de diferentes formas. Se você é um convidado, você fica esperando chegar a data pensando, o que vai ter para eu comer, né? Como é que vai ser? Será que vai ter docinho bom? Né? Como é que vai ser isso? Você é o convidado. Mas também tem aqueles que são mais chegados da noiva. Aí ficam, eu fico imaginando como é que ela vai estar, o cabelo dela vai estar assim ou assim, como é que vai ser o vestido. Aí toda aquela expectativa. Se são amigos do noivo, talvez fique assim, poxa, até que enfim o cara vai casar. Né? Deus é bom mesmo. Né? E tal. Os pais, coração ali já apertado, já pensando como é que vai ser e tal. Expectativas diversas. Mas se você é o noivo, e se você é a noiva, é incomparável. Dia 1º de fevereiro de 97, finalzinho de tarde, início de noite, eu me lembro muito bem o que eu vi naquele dia. Né, assim, a noiva entrando naquele corredor da igreja, um pouco atrasada, porque ela tinha combinado comigo que não atrasaria, mas a minha tia pagou um motorista de limusine. Aí o motorista de limusine, por conta própria, estava indo para a igreja e perguntou, qual é o horário do casamento? Tal hora. Então, não podemos chegar agora. Vamos dar uma volta. Aí o cidadão, aquele motorista que eu nunca indiquei para ninguém, né, fez a minha noiva chegar atrasada. E não era para chegar. Quando eu preparo os noivos aqui, eles sabem, eu falo, vai começar na hora. Porque esse negócio de, é casamento, é normal, é chique atrasar. Isso aí é desrespeito aos convidados. Isso aí é desrespeito a todos que você chama para estar na sua cerimônia. Então, compareça no horário que você disse que é. Até lembro de uma vez que alguém disse assim, não, o meu não vai atrasar, mas eu vou colocar no convite às 18, mas a gente vai começar às 19. Mas que tapiada é essa? Né? Então, faça as coisas direito. Bem, isso aqui foi um parêntese. Né? Foi um parêntese. Ficou a dica porque tem que chegar na hora. Mas a expectativa é outra. Você talvez lembre de momentos tão únicos daquele dia. Como eu disse, estava falando sobre o meu casamento, 1º de fevereiro de 97. Entra minha noiva, toda sorridente, dando tchauzinho para cá e para lá. Parecia que estava circulando numa passarela de artista. Né? E eu entrei todo tenso. Quando eu vejo o vídeo, as fotos, todo tenso. Diferente, né? Mas eu queria também entrar sorrindo assim, mas eu estava preocupado com tanta coisa, que eu não tinha um Neuraci para me ajudar no plano, eu não tinha um Glaedes para me ajudar com as músicas, eu fiz tudo. Inclusive perdi a caneta do pastor que ia celebrar, que ele disse que era uma caneta especial que o filho dele deu para ele, perdi. Você lembra do que do dia do seu casamento? Talvez de muitos detalhes. Agora não esqueça, se você hoje crê em Jesus Cristo, você faz parte da igreja.
Você faz parte da noiva que vai encontrar o noivo, que é Cristo Jesus. Bodas do Cordeiro. O texto diz, chegou a hora. Isso é muito interessante. Deus tem um plano. E Ele tem um cronograma. Ele sabe quando as coisas têm que acontecer. E Ele fará cada coisa acontecer no seu devido tempo. Chegou a hora. Agora é a hora do encontro de Cristo com a igreja. Mas é aquele momento que nós almejamos. Nós queremos vê-lo. Queremos ver o nosso Redentor. Queremos nos encontrar com Ele. E esse dia chegará. A expressão chegou a hora é muito interessante. Ela prova que Deus tem tudo sob controle. E tem um programa em execução. Tudo na sua devida hora há de acontecer. Quais serão os envolvidos? A noiva. Versículo 7. A noiva dele já se preparou. Aqui nós vemos que a noiva é a igreja. São as pessoas salvas por Cristo Jesus. E veja que essa igreja foi preparada. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, diz o versículo 8. Resplandecente e puro. O melhor tecido possível da época. E ainda com elementos para deixar mais bonito ainda. Mas note que a ela foi permitido vestir-se. A noiva não poderia se vestir dessa forma. Mas a ela foi permitido, porque isso nos aponta para essa analogia tão especial do casamento de Cristo com a igreja. Cristo deu condições para a igreja se vestir adequadamente. Cristo dará as condições para que eu e você estejamos juntos um dia na presença dele. Não por conta dos nossos esforços, não por conta das nossas ideias e estratégias humanas, mas é Ele que perdoa, Ele que justifica, Ele que salva. É Ele que dará condição para que nós, como igreja, estejamos na presença dele. Não há outro meio de nós estarmos naquela boda tão especial de casamento, sem nos ser dado a permissão para estarmos lá. Sem nos ser dado o vestir que nós precisamos. Porque nós não podemos ir com qualquer veste. Temos que ir com a veste finíssima que Cristo nos dará. Agora, algo bem interessante é o versículo 8. Ao dizer que esse linho finíssimo, resplandecente e puro, ele é resultado do agir de Cristo que ele nos dará, mas também é o linho finíssimo que são os atos de justiça dos santos. Atos de obediência. Você se veste adequadamente porque Cristo te deu condições de adorá-lo. Porque Cristo te deu condição de servi-lo. Mas você se veste à medida que você realiza uma boa obra. Veja, suas obras não te dão direito de chegar aos céus. Porque a obra de Cristo te dá direito. Somente Ele. Mas, por outro lado, você precisa agir como tal, como um salvo. E essas obras que você realiza como salvo, vão dando a você, como igreja, a vestimenta especial. Veja o que diz Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Temos ali a explicação exatamente do que está acontecendo aqui nesse texto de Apocalipse. Efésios 2, 8 a 10. Diz assim: porque pela graça vocês são salvos. É Cristo que dá a vestimenta que vocês precisam, ou dá condições de vocês terem essa vestimenta. Mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, para os atos de obediência, para os atos de justiça, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus nos salvou para nós vivemos para a sua glória. Sendo bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons trabalhadores, bom crente, leitor das Escrituras, piedoso no seu falar, cuidadoso no trato de outras pessoas, enfim, com todas as boas obras possíveis. E essas boas obras serão os atos de justiça com os quais nos vestiremos como igreja. É algo precioso. Temos que lembrar disso. Para exaltar o Senhor desde agora. Para também exaltarmos quando estivermos lá. Agora, outro envolvido, ou outros envolvidos aqui serão os
chamados ou os convidados. Quem são estes? Os chamados, os convidados à ceia das bodas do Cordeiro. A igreja é a noiva. Então, quem são os convidados? Quem são os chamados? Enfim, igreja, ela tem um início. A partir de Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, a igreja teve o seu início. Jesus disse que a sua igreja seria edificada por ele, e assim a igreja teve seu início com o chamado dia de Pentecostes, lá em Atos 2. Então todos os salvos por Cristo Jesus, que foram salvos então de Atos 2 para cá, são pertencentes à igreja do Senhor. Essa igreja que vai se reunir lá nos céus, para essas bodas do Cordeiro, esse encontro com o seu Salvador. E os outros salvos? Salvos do Antigo Testamento, salvos até da grande tribulação. Então, esses serão salvos e serão convidados. Vocês são salvos por Cristo Jesus. Vocês não são a igreja, mas vocês são convidados. Mas também são bem-aventurados. Veja o que o texto diz. Bem-aventurados são esses que são convidados. Não se trata então da igreja, não se trata da igreja porque a igreja é a noiva, mas fala sobre todos os salvos como igreja e os demais salvos que serão os convidados para estar lá. Sabe o que isso também nos mostra? Que se você não estiver na parte de convidados, e nem da igreja, você não estará lá. Possivelmente vai estar no lugar de choro, lamento e tristeza. Porque essa sua decisão tem que ser hoje. E se você decidir hoje, você fará parte da igreja, dos salvos do Senhor Jesus. E veja também o versículo 9. As bodas do Cordeiro serão o cumprimento da palavra de Deus. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, pode ter certeza. Deus vai fazer com que tudo isso aconteça. Os salvos estarão com Cristo. A igreja vai se reunir com o seu Salvador. A noiva vai estar com o noivo. E Deus garante isso. São palavras dele. Veja o versículo 10. Qual vai ser a reação diante dessa tão maravilhosa notícia? João, ao estar recebendo aquelas informações, ele ficou tão extasiado com essa notícia de imaginar esse encontro da esposa, da noiva com o Cristo. Ele ficou tão abalado que ele fez algo que não deveria fazer. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. Diante de quem? Do anjo. Mas ele acabou de ver que toda adoração tinha que ser dada a Deus. Mas ele se prostrou diante de um anjo. Assim nós vemos o quanto que ele estava emocionado. Mas também podemos ver a nossa forte tendência humana de adorarmos pessoas, de adorarmos criaturas. Essa é a nossa tendência. Minha mãe vivia me corrigindo quando eu falava que eu adorava chocolate. Você não adora chocolate? Adore só a Deus. Eu, tá bom, mãe. Mas eu gosto muito, viu? Não adoro. Mas é fácil a gente se render a algo, porque nós temos essa tendência de adorar pessoas, times de futebol, esporte, lazer, entretenimento, bem-estar, saúde. Mas nós devemos adorar unicamente a Deus. Adorar, confiar, ter plena segurança nele, confiar nos seus feitos e assim por diante. João, extasiado, todo emocionado, se rendeu diante do anjo. Adoremos somente a Deus. Devemos tomar cuidado com essa nossa forte tendência de adorar pessoas, de deixarmos de reconhecer o agir de Deus por meio das pessoas. E aqui cabe a nós a responsabilidade de termos equilíbrio. Equilíbrio em reconhecer servos de Deus, que isso é justo. Devemos honrar, dar honra a quem é digno de honra. Devemos elogiar e motivar pessoas, mas também reconhecer que Deus é quem age por meio daquela pessoa. Que é Deus que fala por meio daquela pessoa. Que é Deus que capacita os seus servos. Então, nem um extremo, nem outro. Um extremo seria adorar pessoas. O outro extremo é, não vou falar nada, porque se eu elogiar, eu estou caindo no pecado. Não é isso. Você pode reconhecer como Deus é especial em capacitar seus servos. E ele faz isso.
Então temos que ter esse equilíbrio. Agora, temos algo muito interessante aqui, porque o anjo disse, você não deve me adorar. Por quê? Porque eu sou um servo. O anjo se apresentou como servo. E ele diz, sou servo como vocês. Como você e os seus demais irmãos. É interessante ver que os anjos não devem ser adorados. Por quê? Porque eles são criaturas. Eles não são dignos de adoração. Mas ele se identifica aqui como um servo, como João e os demais irmãos. É muito interessante e podemos destacar que crentes são uma família. É por isso que podemos chamar uns aos outros de irmãos. Isso é um vínculo fraterno. Eu sei, às vezes você não lembra o nome da pessoa. Aí você diz, irmão, irmã, né? Mas é mais do que uma palavra para você usar quando não lembra do nome. É para expressar carinho. É para expressar proximidade. Isso é algo especial. Nós somos irmãos. E por quê? Porque temos algo em comum. Como João ouviu aqui do anjo. Todos vocês que guardam o testemunho de Jesus. Quando nós temos Jesus em comum, nós podemos falar que somos irmãos. Se você não crê em Jesus, eu não posso dizer que você é meu irmão. Porque não temos Cristo em comum. Mas a maioria dos que estão aqui tem Jesus como Salvador. Então é precioso isso. Você pode olhar para o outro e falar, meu irmão, minha irmã, que bom. Isso é especial, somos uma família. E por fim aqui, essa mensagem do anjo, ela apontou para Jesus. Ele disse que a essência da profecia é Jesus. Tudo é uma revelação da pessoa de Jesus. O livro de Apocalipse, as profecias, todos os eventos apontam para Jesus. Semelhantemente, a nossa pregação deve falar sobre Jesus. As nossas vidas devem apontar para Jesus. E de uma forma muito especial, os casamentos, como disse Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, devem apontar para Cristo e a sua igreja. O seu casamento tem que fazer com que pessoas identifiquem ou vejam Jesus. Então, viva o seu casamento de uma maneira que Cristo seja apresentado a outras pessoas. É por isso que você não pode abandonar seu casamento, é por isso que você não pode maltratar seu cônjuge, é por isso que você não pode exigir coisas do outro, mas não fazê-las. Sirva, adore ao Senhor, fazendo com que o seu casamento, que é uma maquete daquilo que é maior, o encontro de Cristo com a igreja, seja realmente cumpridor da missão. Que o seu casamento cumpra a missão de apresentar Jesus aos outros. Jesus é o nome que nos une, somos um só corpo, devemos ser unidos como povo do Senhor, fazendo a vontade de Cristo, nosso Salvador. Devemos viver como pessoas que conhecem Jesus e mostram Jesus pelo viver e pelas palavras. Concluindo, o fim da grande tribulação e o início da grande tribulação, da grande exultação. Temos duas exaltações aqui, ou melhor, exultações. Primeiro, devido à justiça de Deus. Segundo, por conta do encontro de Cristo com a igreja, as bodas do Cordeiro. O mundo tem a sua meretriz, sua prostituta, mas Cristo tem a sua noiva, pura, justificada e perdoada. Quem deposita esperança no sistema do mundo vai chorar e lamentar, mas quem deposita a sua esperança em Deus irá exultar e celebrar. Esse é o relacionamento que devemos ter com Cristo Jesus. E assim desenvolvermos aquela profunda comunhão com Deus, como foi planejada lá para o Jardim do Éden, que se perdeu por conta do pecado, mas que agora nós podemos ver como ela será restaurada. Nós teremos um relacionamento especial com o nosso Senhor. O fim dos tempos será marcado por momentos de exultação por causa do perfeito agir de Deus e o encontro da igreja com o Senhor Jesus Cristo. Devemos desde já nos alegrar por nosso Deus ser perfeito em seus planos e sermos salvos por Jesus Cristo, com quem um dia nos encontraremos e estaremos juntos para toda a eternidade. Oremos. Senhor, obrigado mais uma vez pela mensagem que nós encontramos na Tua Palavra. Uma mensagem que nos traz ânimo e encorajamento, por saber que
o Senhor fará com que a tua igreja, o teu povo, esteja com o Senhor para toda a eternidade. Nos ajude a estarmos avaliando nossos corações para não dependermos de bens materiais, de circunstâncias, de pessoas, para termos a verdadeira alegria, que depende unicamente do Senhor. Senhor, que as nossas vidas apontem para Cristo, aonde estivermos. Que as nossas palavras direcionem outros para conhecer a Cristo. Que a nossa igreja aponte pessoas para Jesus. Porque queremos ser sempre uma igreja centrada em Jesus. Nos ajude. No nome do nosso Salvador oramos. Amém.